A série Adolescência deu muito o que falar e nesse vídeo eu vou fazer a minha análise, vou dar a minha opinião sobre o segundo episódio. Olá pessoal, meu nome é Bennett e antes da gente entrar realmente no tema desse vídeo, deixa eu me apresentar primeiro. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para o YouTube. Caso alguém que esteja assistindo, se você que está assistindo não me conhece, eu falo sobre paternidade no meu Instagram, @bstorquato, e eu já fiz a primeira análise do primeiro episódio da série lá no meu Instagram, tá lá no feed, mas como foi um vídeo que ficou mais longo do que o habitual para o Instagram, eu decidi então trazer esse conteúdo aqui para o YouTube e já dar início então com isso nesse canal. Vou trazer aqui, além dessa análise dos 4 episódios da série, outros vídeos, outros temas sobre paternidade, temas que eu acho que precisam de mais tempo para falar realmente do que o Instagram. O Instagram é um conteúdo mais rápido, então aqui no YouTube a gente pode aprofundar um pouco as coisas. Então vamos lá. Enquanto o primeiro episódio foi muito focado, totalmente focado na prisão do Jamie e naquele momento inicial ali na delegacia e tudo mais, o segundo episódio é totalmente focado na escola e já de cara mostra como esse ambiente escolar é hostil. Então a gente vê lá os meninos deixando lixo no prato do Adam, que é filho do inspetor, né? E aí depois também forçando ele, né? Um outro rapaz ali forçando ele a dar dinheiro. E isso mostra assim o bullying, né? Toda essa questão de bullying dentro das escolas. E posso falar até por opinião própria agora, por vivência, né? Eu passei por isso. Na metade da 5ª série eu saí de uma escola pública e entrei numa escola particular e foi um terror. Na época, esse tema de bullying, essas coisas, não se falava muito disso, mas eu passei muito por isso, então eu sei como que é. Outro ponto que a gente consegue notar já no começo é o quanto os adolescentes deixam de respeitar os líderes, né, seja dentro ou fora da escola. Nesse caso, claro, dentro da escola, quando a professora pede para o aluno ali ajeitar a camisa dele e ele chama ela de mala, então com total desrespeito. Continuando o episódio, então, os inspetores entram numa sala que está uma bagunça, todo mundo gritando, fazendo folia, sem controle nenhum do professor. Os alunos tomaram conta daquela sala, eles param de fazer bagunça quando o inspetor entra. Mas a gente também vê essa falta de respeito com as lideranças quando um dos alunos faz uma pergunta sobre o assassinato e dá risada, faz deboche disso, de um assunto que é totalmente sério. E aí o inspetor chama o professor Malik para ter uma conversa sobre o caso em si, né, sobre as crianças, sobre o comportamento desses adolescentes, e o professor responde algo como: cara, eu sou só um professor, essas crianças são impossíveis. Isso me faz pensar, questionar, né, de alguma forma, como que é o preparo dos professores como um todo. Eu não estou falando da série agora, estou falando da vida real. Lidar com adolescentes, com crianças, de modo geral, penso que precisa de um preparo gigantesco. Não só o fato de você saber instruir, né, passar conhecimento, ensinar matemática, ensinar português, mas também a inteligência emocional, né, para isso, para aguentar esse desrespeito das crianças, para ter realmente um preparo psicológico e emocional para aguentar todo esse ambiente. Eu não sei como que é a formação de um professor, eu não sei quais que são os temas abordados e tudo mais na formação, né, de um pedagogo, mas eu realmente fiquei interessado em descobrir isso, porque eu penso que é importante ter um preparo emocional para aguentar o clima como um todo, né, e além disso saber identificar possíveis ameaças, como é o caso desse assassinato, enfim, outros casos que a gente vê até na vida real, né, de saber identificar se o adolescente, por exemplo, tem um caso de depressão, enfim, até leitura não verbal, né? Realmente saber identificar um possível problema que aquele adolescente está passando, seja em casa, seja com os amigos, seja com os inimigos, né? Que está sofrendo bullying, coisas nesse sentido. Então, até me veio a ideia agora, acho que seria um vídeo interessante da gente fazer aqui uma conversa com o professor para trazer como funciona, né, esse processo de formação do professor. Inclusive, se tiver alguém aqui vendo esse vídeo, que seja professor, puder comentar aqui embaixo um pouquinho, um resumo de como funciona, seria bem bacana. Então agora a gente pula para a cena da quadra, quando dá aquele falso alarme de incêndio, vai todo mundo lá para a quadra e tudo mais. Aí a Jade chega, dá um soco no Ryan e fala
que você fez? Você matou minha amiga e tudo mais, que dá indícios, né, de que o Ryan está envolvido no assassinato. E também, além disso, a gente vê um outro rapaz humilhando o Ryan por conta do soco, né? O rapaz fala alguma coisa do tipo, cara, você apanhou uma menina, que otário, né? Então, mais uma vez mostrando o quanto hostil é esse ambiente. E então, por conta desse ocorrido ali, o inspetor chama o Ryan sozinho para conversar, para fazer meio que interrogatório, né? E até puxa um ponto aqui interessante agora, que é a técnica de rapport que o inspetor utilizou. Se vocês perceberam ou assistirem de novo o episódio, notem que ele, antes de começar a falar sobre o assassinato, enfim, o caso como um todo, ele cria uma conexão com o Ryan. Né? Ele fala do caso dele lá da escola, que ele passou, que foi muito parecido, sofreu bullying também, alguma coisa assim. Então, para se conectar com o Ryan, para fazer com que o Ryan se abra mais, né? Converse mais com ele. Isso é uma técnica muito comum dentro da PNL. Quem é vendedor sabe muito bem disso que eu estou falando, que as pessoas têm tendência a se abrir mais, a fechar negócio com quem você conhece. Então, a partir do ponto que você se conecta com alguém, com alguma coisa em comum que vocês têm, fica muito mais fácil de obter informação nesse caso, né? Porém, apesar do inspetor conseguir conversar um pouco ali com o Ryan, mais uma vez, uma amostra, né, de total desrespeito pelas lideranças, porque o Ryan, depois de um tempo, ele simplesmente levanta e vai embora, tipo, cansei, tô indo embora. E deixa lá a professora, que estava o diretor também, e o inspetor. Então, ou seja, não tem respeito nem pelo delegado, né, pela autoridade máxima dentro da polícia. Imagina como que é dentro da sala de aula como professor. Não desmerecendo, né, a liderança do professor, mas no caso de um delegado, imagina-se que o adolescente vai respeitar mais. Agora, um ponto interessante que eu peguei dessa conversa com o Ryan principalmente que popularidade importa. Na minha época de escola, já era muito comum, eu acredito que para todo mundo, né? Ser o aluno popular da escola era sempre muito importante. Agora, atualmente, isso deve ter crescido muito dentro do ambiente escolar por conta das redes sociais, né? Então, quem tem mais seguidores, quem não leva mais curtidas e tudo mais, isso gera todo um sistema assim, muito perigoso para os adolescentes, né? E falando agora de uma das cenas que para mim foi uma das mais interessantes de toda a série, que foi a conversa entre o Luke, que é o inspetor, com seu filho Adam, ali mais pro final do episódio já, né? Que o Adam chama o pai dele para conversar sobre o que estava acontecendo. E aqui a gente percebe uma conversa estranha, né? Meio sem conexão, parecia duas pessoas que nunca conversaram tendo contato ali na sala. Inclusive, uma das primeiras coisas que o Adam fala é: se você quiser ir trabalhar, quiser ir para academia, a porta está logo ali. E o que isso dá a entender? Que esse comportamento do pai dele é comum, que isso acontece com frequência. Ele deixa o filho de lado, troca a paternidade, né, por outras coisas. O trabalho é mais importante do que a paternidade, por exemplo. Mas o Luke fica, né, eles conversam e o Adam revela toda uma comunicação secreta que existe entre os adolescentes, né, muito baseado em emoji, por exemplo, vários significados ali, cada emoji, cada cor do coração e tudo mais. E o Luke fica abismado com aquilo tudo, né? E outro ponto também é a importância da sexualidade, né? O quanto os adolescentes consideram a sexualidade importante para serem populares, por exemplo. Já volta na questão de que a popularidade importa, né? E o que eles estão dispostos a fazer para se tornar essas pessoas populares. E para terminar essa conversa do Adam com o pai dele, um ponto que chega até a doer um pouco, né? O Adam fala para o pai, no momento ali: você nunca me chamou de filho. Agora imagina, né? Um adolescente que deve ter ali entre 15, 16, 17 anos, o pai ouvir dele que nunca chamou ele de filho. A falta de carinho, né? Como essa relação entre eles ali é sem afeto. Basicamente não é uma relação de pai e filho. E a sequência dessa cena revela o porquê disso tudo, né? Por que essa conversa foi tão estranha, por que o Adam se sente rejeitado, por que ele não se sente amado, porque justamente o inspetor fala para a colega de trabalho dele que
essa foi a conversa mais longa que ele teve com o Adam em muito tempo e que ele nunca quis ter filho. Ou seja, talvez, sei lá, uma gravidez por acidente, né? Isso a gente nunca vai saber, só se eles explicarem isso depois, numa segunda temporada, não sei. Mas talvez uma gravidez por acidente, no inconsciente dele, ele achando que o filho atrapalhava o trabalho, atrapalhou a vida pessoal dele, e aí sem querer ele ignorou o filho, né? Mostra muito isso, né? Que como eles não têm uma relação de carinho, de amor, de pai e filho, é como se ele ignorou o filho por todo esse tempo. E eu acho que esse é o grande ponto-chave desse episódio, que finaliza justamente com o Luke buscando uma reconexão com o filho, né? E olha só, mais um ponto que mostra o quanto essa relação era desconectada, né? Porque o Luke convida o filho dele para ir comer um lanche e aí o Adam responde assim, não, eu não quero carona, pode ir, eu vou de ônibus. E aí ele fala, não filho, eu vou deixar tudo isso aqui de lado, eu quero ir fazer um lanche com você, eu quero ter esse momento com você. E acho que esse é o grande ponto, a grande sacada, né? A grande moral da história desse episódio, que talvez nunca é tarde, né, para você tentar se reconectar com o seu filho. Não vai ser a mesma coisa, porque, entrando um pouco em outro assunto agora, mas quem já leu sobre isso, quem já estudou sobre isso, a verdadeira conexão do filho com os pais é criada do 0 aos 7 anos. É ali que você cria o vínculo. Passou disso, não que seja impossível, mas já não vai ser a mesma coisa. Então eu acho que esse é o grande ponto, esse é o grande ensinamento que esse episódio trouxe para mim. Claro que são vários temas bem complexos dentro do episódio desse, né? Mas para mim esse foi a grande moral da história. Então essa é a minha opinião, a minha análise sobre o segundo episódio da série Adolescência. A série está aí faz um tempo já, eu demorei para assistir ela, para falar a verdade, e demorei mais ainda para gravar esse vídeo. Acho que faz uns 2 meses que eu postei a análise do primeiro episódio. Então vou trazer a análise do terceiro e do quarto episódio aqui no YouTube também. Quero ver se consigo resgatar a análise do primeiro episódio para jogar aqui também para vocês. E como eu disse, esse é o início do canal, a ideia é continuar produzindo conteúdo aqui, falando sobre paternidade, trazer vários temas que envolvam a paternidade, principalmente do 0 aos 7 anos. Então se você é pai, é mãe, quer aprender mais sobre como funciona a cabecinha do seu filho, se inscreve aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.